Boa noite, queridos. Mais uma vez o encontro do povo de Deus para prestar o culto a Ele, para adoração, louvor, reconhecimento e gratidão do Senhor em nossas vidas. É por isso que estamos aqui, porque nós cremos na soberania do Senhor e queremos externar a nossa alegria prestando culto que agrade o nosso Senhor. E para isso eu peço que você se coloque em pé. E nesse primeiro momento eu quero que você cumprimente o seu irmão aí, pessoa que você não conhece, aqueles que nos visitam. Que você se sinta muito bem em nosso meio, que Deus abençoe a sua vida e que você saia daqui cheio de Deus em sua vida. Deus abençoe pela presença de cada um de vocês. Que o Senhor seja engrandecido nesta noite. Muito bom. Os irmãos que já foram cumprimentados, abraçados, podem assentar-se. Eu vou passar a palavra a Karen, que dará continuidade, iniciando com um vídeo sobre o tema que nós vamos aprender, refletir durante essa semana, que é família. Então, vamos assistir esse vídeo. Boa noite, irmãos. Enquanto o vídeo tá saindo lá, quem veio hoje de manhã? Levanta a mão. Bastante. Agora eu quero que levante a mão quem não pegou essa folhinha aqui, ó. Levanta a mãozinha. A Camila vai distribuir essa folhinha por família, porque você vai colocar o seu pedido de oração. E depois que você escrever o seu pedido de oração, não precisa ser hoje, você pode trazer no próximo domingo. Você coloca o seu nome e o seu pedido, e aí vai ser depositado ali na caixinha. E depois uma outra família vai pegar o seu papelzinho e vai orar por você e por sua família durante esses 30 dias. Aí, se você durante esses 30 dias, você pegar e falar assim: poxa, Deus falou muito ao meu coração por essa família a respeito desse versículo tal. Aí você carinhosamente anota atrás, e aí no último dia, acho que é no dia 30, você vai entregar a folhinha que você orou para essa família. Entenderam? Alguma dúvida? Não? Ok. Aqui vocês viram que tem as tendas. Uma é a tenda da gratidão e a outra é a tenda da libertação, porque este mês nós vamos falar sobre o quê? Amigos de Deus, né? As nossas famílias amigas de Deus. Então a primeira tenda fala sobre a gratidão. Nós vamos trazer durante esse mês ofertas de alimentos e depositar ali na tenda. E vai ter a tenda da libertação também. E aqui Jesus, o Cordeiro, que ele simboliza a nossa verdadeira Páscoa. Outro recadinho: quarta-feira vai voltar os nossos cultos durante esse mês. Então todas as quarta-feiras do mês de maio, vocês venham, irmãos, participar do culto de quarta-feira. Vai ser maravilhoso, porque o Senhor Jesus vai estar aqui e vocês também vão estar aqui para cultuar o Senhor Jesus. Glória a Deus.
Amém. Isso mesmo. Vai ser às 20 horas o culto. Vai ser um culto bem gostoso. Nós vamos ter a mensagem na primeira quarta-feira do Davi. Vai estar trazendo a mensagem. Ele também vai estar cantando. Vai ter a Larissa pregando também na outra quarta-feira. E vai ter o Rodolfo pregando na quarta-feira. E na última, a nossa ministra, a Kelly. E sábado é o Dia das Mães. Às 20 horas também nós vamos ter o nosso culto de gratidão a Deus por nós, mamães. Então, se você tiver a sua mãe, você traga a sua mãe. E se você for mãe, venha também participar deste culto que vai ser lindo, maravilhoso para nós, mamães, porque domingo é o nosso dia, Dia das Mães. Ok? Recado dado, o vídeo está pronto? Manda aí. Obediência, fé, dependência, consagração, intimidade com Deus. Famílias amigas de Deus. Todo baseado na vida de Abraão, o amigo de Deus. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Tiago 2:23. Participe e envolva toda a sua família, aqui em nossa igreja, em maio. Ouviram recados, né, meus queridos? Famílias, amigos de Deus. A sua família também é amiga do Senhor? Amém. Então vamos participar nesse mês da família. Nós sabemos que às vezes é difícil, a gente passa por muita luta, muito ataque espiritual, o inimigo investe sobre as nossas famílias. E é um mês que nós podemos nos voltar para orar e interceder mais pelas nossas famílias. Amém? Davi. Com alegria, famílias amigas de Deus louvam e adoram ao Senhor com reverência e alegria. O que é reverência? Será que é ficar paradinho assim, quietinho? Não. Reverência é respeito, é consideração por aquilo que eu julgo sagrado. E o que nós julgamos sagrados nesta noite e que merece todo o nosso respeito, todo o nosso louvor e adoração é o Senhor Jesus, o nosso Deus, o nosso Salvador. Eu peço que vocês coloquem em pé e que nesse momento as famílias vivam em comunhão entre elas com Deus e prestando a Ele adoração. Louvam com alegria. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como um rio está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Tua alegria está neste lugar. Tua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor. Tua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruir.
destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar, sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor. Nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor. Passagem bíblica de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17, diz assim: ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Vamos ler juntos? Ao Rei eterno, Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Vamos cantar a primeira estrofe do hino A Deus Demos Glória. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. O tema e a divisa do mês da família, nós temos famílias, cadê? Amigas de Deus. Vamos falar? Daqui a pouco sai lá, olha lá. Famílias amigas de Deus. E a passagem bíblica de Tiago, que é o texto bíblico do mês da família. Não saiu lá? Opa, não tem problema. O subtema, nós temos aqui no nosso culto: famílias amigas de Deus promovem a paz e o amor entre os seus. E nós vamos cantar ainda o hino Que Feliz é o Lar, que nós escolhemos para esse primeiro domingo pela manhã. Nós cantamos e à noite também cantaremos. Vamos cantar, né? Já cantamos pela manhã, vamos cantar à noite, que é Que Feliz é o Lar, onde Deus pode entrar. Nossa casa parece colmeia, com abelhas sair e a chegar. São unidos pequenos e grandes no ideal de lutar, trabalhar.
expressão que convém ao cristão para a glória de Deus promover. A leitura bíblica de Romanos, capítulo 12, vai ser colocada lá no multimídia. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Nós vamos cantar uma canção que diz sobre o amor. Qual adorno desta vida é o amor e é o amor. Vamos cantar e que você pense nesse momento sobre esse nome, amor, até onde ele vai e o que merece de nós essa atenção. Eu gostaria que você pegasse na mão do seu irmão aí. Não tem problema se você está com seu marido, mulher ao lado, não tem problema. Se for, melhor. Que nós pensemos nessa questão do amor. Estava lendo uma matéria de um psicólogo. Ele dizia o seguinte: a característica de dois tipos de pessoa: o invejoso e quem não tem amor. Se você quiser identificar essa pessoa, é aquela que não elogia ninguém. Nada está bom, tudo é muito ruim. Nada te satisfaz. Por quê? Porque ele quer o que é teu. Ele não quer algo igual, ele quer o que é teu. E quem não ama, não consegue se alegrar com a vitória do outro. Logo, você tem em seu coração a rejeição de elogiar, de agradecer, de reconhecer. E que possamos nessa noite não só pensar na minha família ser exclusivista, mas que possamos pensar também na família do irmão da igreja, que às vezes depende de nós sustentá-los e dar o suporte.
Como nós fazemos isso? Como está o nosso relacionamento? Independente desses 4 paredes, falando de amor. E dentro das famílias nem se fala. Nem se fala quando se tratamos de amor, reconhecimento, levar alegria para o nosso lar. Que você feche os seus olhos, que você pense como que você tem amado. Se você for meramente um genitor, você vai ter dificuldade de ser pai. Se você é meramente genitora, você vai ter dificuldade de ser mãe e amar. Se você é apenas a pessoa que leva o dinheiro para a tua casa e acha que é o suficiente, ainda falta mais uma coisa que chama-se amor, conchego, carinho e paz. Deus, quanta coisa falta em nós ainda para alegrar o teu coração e fazer a tua vontade. E também, ó Pai querido, cuidar das nossas famílias como o Senhor quer que nós cuidemos e zelemos, levando-as ao conhecimento do Senhor Jesus, levando a nossa família a reconhecer a tua soberania e o teu poder, a tua justiça e o teu amor. Ó Deus, que possamos, irmanados pela fé que temos no Senhor Jesus, sustentar-nos uns aos outros. Mas esse exercício, ó Pai querido, queremos que inicie em nossa família. E te pedimos, ó Pai querido, que nos dê o Teu Espírito Santo. Aquele, ó Pai querido, que nos adverte, que acende aquela luz em nossa mente quando ela parece apagar-se. Ó Deus de amor, proteja-nos de todo o mal, do ódio, da inveja, da maledicência, mas que possamos, ó Pai querido, entender a virtude deste amor, ó Senhor. O amor que nasce com os pais, com os filhos, entre irmãos, estende-se em toda a nossa sociedade e reflete em nossa igreja. Ó Pai de amor, ensina-nos a amar mais ainda. Ensina-nos a entender esse mistério. Ó Deus, derrama sobre a tua igreja este amor, Senhor. Abra, meu Deus, os nossos corações, as nossas mentes. Fragilize os nossos corações, que às vezes se tornam de pedra, duros, e que não se curva, ó Pai querido, para amarmos as pessoas. Que possamos sermos atletas do exercício do amor e nos tornar robustos, fortes e amar com sinceridade e verdade. Obrigado, Senhor. Tire toda a impureza das nossas vidas. Tira, Senhor meu Deus, aquilo que impede que as nossas famílias estejam aos teus pés. Mas também conforte os corações dos pais que insistentemente têm orado, têm falado com o Senhor, colocando os irmãos, pais, mães, filhos e tantos outros parentes que se estendem das nossas famílias aos pés do Senhor. Ó Deus de amor, que o Senhor ouça as nossas orações, feitas neste lugar, feitas, Senhor meu Deus, em qualquer parte desta cidade, pelos teus servos que trabalham, que labutam, que estudam, que vivem numa correria tão grande,
Mas onde eles clamarem ao Senhor, ouça, Pai querido, ouça as orações e o clamor dos teus servos. Nós colocamos tudo isso em tuas mãos e queremos dizer que nós te adoramos, queremos dizer que nós confiamos no Senhor, que nós estamos aqui porque cremos que o Senhor é o todo soberano e que merece toda a nossa fé e confiança e amor. Em nome de Jesus nós oramos, amém, Senhor. Podeis assentar, queridos. Nós vamos dedicar os dízimos e ofertas, porque famílias amigas de Deus se satisfazem em observar e obedecer aos conselhos das Escrituras Sagradas, crer e observar tudo quanto ordenar. Vamos cantar. E dedique seus dízimos e ofertas. Muito obrigado a Deus por esse momento de adoração, contemplação do teu santo nome. Te louvamos, ó Deus, porque cremos no Senhor. O Senhor um dia nos resgatou do pecado, das trevas para a luz. Por isso agora, ó Pai, abençoe os teus servos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, tanto pela manhã como agora à noite, durante a semana. Dê, ó Pai, à tua igreja a sabedoria na administração desses bens para o crescimento do teu reino aqui na terra. Abençoa o teu povo nesse momento e fala ao coração de cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Vamos ouvir a mensagem com o pastor Ismael.
Famílias amigas de que resolvem os conflitos adequadamente. Boa noite, queridos. Temos vivido esse tempo de maio, mês da família. É sempre um grande desafio meditar sobre a família. E o tema de hoje não é diferente. Hoje nós vamos falar sobre conflitos. Na verdade, não tem como a gente falar sobre família sem falar em conflitos, né? Por mais que a gente fuja do assunto, não tem como. Hoje pela manhã, na EBD reunida, ao dar o estudo sobre a temática família, a introdução desse mês, nós lembramos o porquê de falar sobre família nesse tempo. Há uma inversão de valores no tempo em que nós vivemos, em que o certo passou a ser errado, o errado passou a ser certo. Isso se manifesta na nossa vida, isso influencia a nossa vida, isso influencia as nossas famílias. E por mais que a gente finge que está tudo bem, não está. A família tem sido alvo do diabo. O diabo tem investido contra as nossas famílias. E uma das maneiras do diabo investir contra as nossas famílias é através do conflito. O conflito faz parte da existência humana. Por mais que a gente queira fingir, achar que não é real, é real. A questão não é o conflito, mas é como nós administramos os conflitos. E por isso que se faz necessário nós meditarmos humildemente à luz da palavra do Senhor, como essa palavra pode nos orientar diante desse tempo e diante desse desafio tão grande para nós. Por causa do conflito, muitos têm optado por deixar de lado o casamento, filho, pai, mãe, têm optado por romper relacionamentos. Romper relacionamentos é característica do tempo em que nós vivemos, porque é fácil nós fazermos isso. As redes sociais, por exemplo, nos ajudam nesse sentido, não é? Porque nós podemos ter os nossos amigos virtuais, e qualquer coisa que aconteça que não tenha a nossa aprovação, nós podemos bloquear, nós podemos cancelar, nós podemos apagar. Dessa maneira vai se construindo uma vida falsa em torno dos relacionamentos. Vida falsa porque dá a ideia de que conflitos não existem. Porque é fácil, como num tabuleiro, a gente tira uma peça, tira uma outra peça, e a gente vai deixando as peças que dá certo. Então é um grande desafio para nós falar sobre a família e falar sobre o conflito. Eu convido você a, humildemente, abrir o seu coração, abrir a sua mente para esse tempo. Nos últimos 3 anos, eu particularmente vivi uma grande batalha nesse mês de maio. Quando nós vamos falar sobre família, quando nós vamos nos dedicar a falar sobre o plano de Deus para a família, sobre o Deus da família, tudo acontece para que nós não observemos o que Deus quer que nós observemos. Tudo contribui para nós abrirmos mão de qualquer relacionamento que seja no seio da família, no contexto da família. Se você observar, certamente você já pensou em desistir de algum relacionamento dentro do seu contexto familiar. Seja do casamento, seja do filho que cresceu e decidiu fazer escolhas contrárias aos seus valores, aos valores da família. Seja com um tio, um parente de segundo grau. Nós somos estimulados a fazer isso. E nesse mês, portanto, eu quero convidar você a humildemente olhar para a palavra de Deus e ver como essa palavra de Deus que penetra o nosso coração expõe a nossa motivação, as nossas motivações. Antes de nós experimentarmos a graça do Senhor, nós experimentamos a vergonha do pecado. Não tem como a gente achar que essa vida cristã é um mar de rosas e que a gente vive num mundo como se os conflitos, por exemplo, no seio da família não existissem.
Nós não podemos mudar ou alcançar graça se nós não olharmos para nós e reconhecermos as nossas fraquezas. No tempo em que se incentiva e cultiva o heroísmo, isso vai completamente na contramão do nosso coração, ou da necessidade que o Senhor quer alcançar em nosso coração, que é expressar e revelar ao meu e ao seu coração que nós somos pecadores, que nós somos orgulhosos, que nós somos incrédulos, que nós somos rebeldes, que nós não somos bons maridos, boas esposas. Quando a gente fala de bom marido, boa esposa, talvez a gente resume a responsabilidade do marido e esposa enquanto o provedor e o protetor do lar e a cuidadora do lar, vamos dizer assim. São responsabilidades, mas essa não é a principal responsabilidade revelada na palavra de Deus para um bom marido, para uma boa esposa. Do que adianta ser o provedor se não ama e não cuida da esposa como Cristo fez para com a igreja? Porque esse é o ensino bíblico. Deus revela a podridão do nosso coração. Deus revela aquilo que precisa ser transformado, porque o Evangelho de Jesus não é confortável e nem conformado ao seu querer e à sua vontade. O Evangelho de Jesus é a revelação de Deus para que a vida de Cristo prevaleça na sua vida. Por isso é o Evangelho de transformação. Eu era e não sou mais. Se nós temos dificuldade de identificar essa transformação que Jesus e o seu Evangelho faz nas nossas vidas, é porque talvez a gente está querendo conformar o Evangelho à nossa vida, ao nosso querer. A palavra de Deus expõe o nosso pecado e a nossa fraqueza, para depois disso nos apontar o caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade, a vida, a verdade que liberta, aquele que traz cura e restauração. Jesus é aquele que se faz presente, Deus Emanuel, Deus conosco. E aqui me permita a franqueza, não é nem para resolver os teus problemas em família, porque nós carregamos esses problemas. Hoje pela manhã eu disse que todos nós temos os nossos dilemas em família. Não há uma família sequer representada nessa noite, nesse lugar, nesse auditório, que seja perfeita e que não necessite ser aperfeiçoada e ser transformada pelo Deus da família. As nossas famílias precisam de transformação, precisam ser quebrantadas. Então nós clamamos ao Senhor. É óbvio que nós clamamos porque nós queremos ver a cura, a libertação, nós queremos ver a solução dos problemas. Mas a gente precisa entender que nessa relação com o Senhor não é o nosso amuleto da sorte a quem nós recorremos quando as coisas não vão bem. Às vezes Deus pode usar as situações da nossa família para expor a nossa necessidade de dependermos mais dEle, a nossa necessidade de tomarmos a nossa cruz, de negar a nós mesmos, de renunciar para segui-lo. Às vezes Deus permite, porque Deus quer ver se nós somos capazes de expressar essa fé e toda essa alegria quando as coisas não caminham como a gente gostaria que caminhasse. Nós precisamos ser mais realistas em relação a nós mesmos e as nossas lutas. Nós precisamos ser mais realistas, e para isso
Precisamos conhecer o Senhor e a sua palavra para saber qual é a vontade dele para as nossas famílias. E nós precisamos assim nos apegar a ele para encontrar forças, seja para resistir e suportar, seja para perseverar. Família sempre será um desafio. Talvez esse desafio se intensifique no nosso tempo, porque claramente há um movimento espiritual, entendo eu, anti-família, para desvalorizar, para destruir a família. Movimento este que, com suas diferentes características, começa a invadir o contexto das nossas igrejas e do povo de Deus. Por isso há necessidade de nós voltarmos para a palavra, de nós clamarmos ao Senhor, de nós não sermos mais tão indiferentes à verdade da palavra do Senhor. É tempo de nós nos prostrarmos diante do Senhor em dependência, em clamor, mas também em ação, porque a palavra de Deus nos orienta. O texto bíblico dessa noite, Gênesis 13. Convido você a abrir a sua Bíblia, mantenha ela aberta. A instrução que eu dei hoje pela manhã é que ao longo desse mês nós temos todo um material muito rico, preparado pelo Ministério de Família, Ministério Oikos. E eu quero incentivar você a tomar nota também de alguns dos pontos conforme transcorrer o nosso bate-papo desta noite. Gênesis 13, mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos ler de 1 a 13. Gênesis 13, de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor: Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. 13. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Oremos. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome pela revelação do Senhor, pela revelação da tua palavra, e que temos livre acesso em linguagem humana que nos permite a compreensão do teu querer, da tua vontade e da tua verdade. Em nome de Jesus, fale ao nosso coração por meio da tua palavra.
que sejamos edificados e exortados para termos famílias amigas do Senhor, famílias que andam e vivem na tua presença, em nome de Jesus, amém. Amém. Texto conhecido, certamente você já leu aí em alguma ocasião, sabe da história do conflito que existe entre Abraão e Ló. E esse texto nos ensina algumas coisas. Antes de nós falarmos sobre os pontos, é natural e necessário perceber que o conflito também se faz presente na revelação da palavra do Senhor. Adão e Eva no Éden tiveram um desentendimento. E olha só que Adão e Eva estavam ali na presença do Senhor, em perfeita harmonia com tudo que havia sido criado, em perfeita comunhão um com o outro, mas mesmo assim tiveram um conflito. Perceba que o conflito, óbvio, né, como uma consequência da escolha de Adão e Eva de pecarem contra o Senhor, de se rebelarem contra o Senhor. Não o bastante, a história bíblica continua com Caim e Abel, que também por orgulho, por ciúmes, mais um conflito esse que leva à morte. Os conflitos são inerentes à vida humana, à existência humana. Outros exemplos, Davi e Mical, em 1 Samuel 19, Paulo e Barnabé, por causa de João Marcos, lá em Atos 15. O autor do nosso material expõe a situação de Jesus e o jovem rico como um conflito. Quando o jovem rico questiona Jesus, o que ele precisaria fazer para lhe dar a vida eterna, e Jesus dá aquela resposta. O conflito é por conta da divergência de ideias, não é? Depois ainda fala sobre o pai amoroso, o irmão mais velho, na parábola do filho pródigo. O irmão cobra o seu pai, porque que faria aquela festa toda ao receber o irmão mais novo. Os conflitos fazem parte, porque os conflitos expõem justamente essa divergência de ideias, de valores, de pensamentos, e que mostram posições diferentes. No nosso tempo, talvez o conflito se intensifica porque nós somos encorajados a tomar partido, não é? No último ano, com a eleição para presidente da República, isso ficou evidente. Os de azul e os de vermelho. Você não podia ser meio termo, ou era azul ou era vermelho. Você só não podia ser laranja, né? Porque o laranja está na presidência desde que nós temos um presidente na República nesse lugar, né? Mas é azul ou vermelho. Você era incentivado a tomar partido e a ter o seu lado. Muitas vezes essa realidade nós também trazemos para dentro das nossas casas, por exemplo, fazendo com que os nossos filhos tomem partido entre pai e mãe. Os conflitos são inerentes. No casamento há conflitos, na família há conflitos, na igreja há conflitos, na sociedade há conflitos. E esse texto nos ajuda a pensar sobre algumas lições que nós podemos tirar para que as nossas famílias enfrentem os conflitos adequadamente. Em primeiro lugar, os conflitos se instalam em áreas dos nossos relacionamentos. Não há conflito com quem você não se relaciona, é óbvio. Abraão e Ló, Abraão com tio de Ló, tinham um conflito porque se relacionavam, porque estavam juntos, porque cresceram, vamos dizer, cresceram na vida juntos, né? No sentido das suas conquistas, das suas posses. Tanto é que ganhavam juntos, tinham seus bens juntos, tinha a divisão da liderança dos seus gados, do seu rebanho. O texto mostra aí que tanto Abraão quanto Ló, eles enriqueceram.
Versículo 2: Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e em ouro. E depois, lá no versículo 5, Ló, que acompanhava Abraão, que estava junto com Abraão, também possuía rebanhos e tendas. Aí o versículo 6 diz que eles não podiam morar juntos, não podiam permanecer juntos, morar os dois juntos na mesma região, justamente porque os dois tinham muita riqueza, tinham muitos bens, tinham muitas posses, muito gado, muito rebanho, muito escravo. Aqui a gente consegue entender que o conflito acontecendo na área dos bens materiais, poderemos dizer para o nosso tempo, dos aspecto financeiro, não é? Pesquisas indicam que o fator dinheiro é apontado como um dos principais problemas para os divórcios nos casamentos aí já estabelecidos. Por quê? Porque as pessoas administram o seu dinheiro de maneira diferente. A divergência na maneira de comprar, seja prestação, seja no estilo Casas Bahia, não é? Você paga em 60 vezes, sem juros. Quando você termina de pagar, precisa comprar outro de novo. E aí você vive de 5 anos em 5 anos, trocando a geladeira, trocando a máquina de lavar. A divergência, tem gente que gosta de comprar à vista, já encerra aquela situação. Tem gente que gosta de ir, compra à vista, porque compra à vista aqui, paga outra coisa à vista ali, paga outra coisa no parcelado, né? E o parcelado para alguns é vida, porque vai vivendo assim, passa um cartão e passa outro. A maneira de administrar gera conflito, porque são posições diferentes, são ideias diferentes, são valores diferentes. No contexto de casamento, vem de culturas diferentes. Pesquisas também mostram que cada vez mais casais se divorciam no primeiro ano de casamento, porque tem conflitos, porque tem divergências. E o aspecto financeiro é um dos principais fatores para chegar a esse desfecho na vida do casamento, na vida 2. Desfecho esse que traz consequências drásticas para a vida da família. Há situações em que um gasta mais do que o outro é mais seguro, o outro é mais ousado. Tem pessoas que são motivadas pelo consumismo, que querem comprar, porque precisam comprar, porque dependem de comprar. E aí a gente não pode negligenciar o fato de que nós vivemos num tempo em que se é necessário ostentar os nossos bens. O materialismo em alto, o consumismo em alto. Pessoas que têm não somente facilidade, mas têm a tendência, e que se ganhar mais, vai gastar mais e vai ganhar desordenadamente, desequilibradamente. Em compensação, tem outro que é assim, né? É aquele que dá tchau com a mão fechada, né? Mão de vaca, pão duro, porque não quer gastar com nada. Há divergências no contexto da família, no contexto do casamento, onde um quer gastar, quer comprar, quer ter, e o outro quer reter. É claro que dá conflito. É natural dar conflito. Quando se usa de maneira errada o cartão de crédito e gera dívidas, quando gera dívidas sem a comunicação. Já comprou? Mônica tem um aplicativo, sei lá o que, eu sou ruim para essas coisas aí, mas a Mônica tem um sistema lá do banco que ela recebe uma mensagem quando eu passo o cartão. Não, dá risada não, porque você pensa que eu sou gastão, né? Não é por isso não, é ela que é controladora, porque eu não gasto muito não, mas ela quer ter acesso a isso. Então, por exemplo, eu não faço dívidas dessa maneira, mas quando você, cônjuge, seja marido ou esposa, faz dívida sem comunicar a sua esposa, só chegou lá na fatura do cartão, conflito, é conflito na certa. Você pode até empurrar um pouquinho durante algum tempo, mas chega uma hora que aquilo vira uma bola de neve insustentável. Quer ver? Quantos aqui já tiveram problema financeiro? Dívidas de você não saber para onde que vai? Levanta a mão aí. Quero ver os pecadores dessa noite. Eu sou o primeiro, já tive.
Problema financeiro. Se o problema financeiro é também uma possibilidade, se nós tivermos a divergência e não houver uma comunicação eficaz e eficiente, esse problema traz uma grave consequência para a realidade de um casal, para a realidade de uma família. A maneira de nós administrarmos os pais, não é? Quando os pais, para compensar a ausência junto aos filhos, sai comprando as coisas e pagando a conta dos filhos. Já viu isso? Há momentos que acontece que a gente tem que fazer mesmo. O pai e a mãe tem que socorrer o filho lá porque apertou o negócio. Mas a realidade do filho, né, após aí o casado, não pode ser na dependência dos pais. Quando o texto lá de Gênesis diz: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, está dizendo de independência em todos os aspectos, e também a independência financeira. É claro que os irmãos me entendem, né? Há situações em que o filho se apertou lá e a bola de neve está aumentando e o pai intervém, a mãe intervém por amor, para não piorar a situação. Mas aquilo não pode ser o comum. Isso ressalta para nós a necessidade também de nós resgatarmos a centralidade da palavra no contexto da nossa vida em família. 2. Conflitos fazem parte de todo e qualquer relacionamento. Os conflitos estão presentes nas relações pessoais, nas instituições, na igreja, no serviço, na comunidade, no condomínio. Mora em condomínio? Tem um vizinho lá que você fica irritado com ele? Pois é, relacionamentos. Tem um vizinho lá que faz barulho depois das 10 e que acorda o bebê que está dormindo? E tinha uma vizinha quando morava lá em Valinhos. Ela acordava 5 horas da manhã e ela calçava uma pantufa de salto alto. 5 horas da manhã, toque, 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 toque. Tudo que ela fazia dentro de casa, até sair às 6 horas, era com aquele bendito salto alto. Miserável. Há problemas, há conflitos, há dificuldades. Fazem parte da vida. O conflito é inerente, faz parte de todas as relações. O que determina a saúde dos relacionamentos não é a existência ou não dos conflitos, mas é a maneira que nós administramos isso. Por que os conflitos dentro da família acontecem? Porque nós somos diferentes. Por mais que os filhos sejam uma continuidade dos pais, são diferentes. E por mais que nós como pai queiramos decidir ali as escolhas do filho, até quando ele tiver 50 anos, não dá mais. Nós somos diferentes, nós temos culturas diferentes, nós temos posições diferentes, formações diferentes, contexto diferente. Você aí que já tem a sua caminhada, tem os seus filhos adultos, talvez casados já, você sabe que o contexto que você vive hoje em relação ao seu filho é completamente diferente do contexto que você viveu enquanto filho do seu pai e da sua mãe. E se você não souber administrar a realidade desse contexto, há conflito, há distanciamento, há abismo no relacionamento. Porque a nova geração enxerga o mundo com outros olhos. Da mesma maneira, a nova geração, se não olhar para o pai, entendendo que vem de uma geração diferente, com um contexto diferente, com uma época diferente, haverá conflito. A questão não é o conflito, mas é como nós administramos o conflito. Alguns conselhos para nos ajudar nesse desafio, à luz desse texto de Gênesis 3. Em primeiro lugar, procure dialogar. Está como número 3 aí, mas são os 3 conselhos para nós encerrarmos. Procure dialogar. Acho interessante essa ideia do procurar dialogar, e não porque somente dialogue.
Porque a grande verdade é que quando nós estamos diante dos conflitos, geralmente nós recuamos. Nós não procuramos o diálogo. Já ficou com aquela situação com a esposa, sem se falar uns 2, 3 dias, aí vem o texto bíblico, que a tua ira não dure até que o sol se ponha, né? Aí você lê aquilo e você fala, meu Deus, o sol já se pôs uns 3, 4 dias e você não sentou lá com a patroa para resolver a diferença. Você tem que esperar ela queimar o arroz para ver que ela está chamando a sua atenção, para você dar atenção para ela para conversar. Nós vamos deixando, mas conforme a gente vai deixando, os nossos vínculos também vão se enfraquecendo. No versículo 8, o texto diz aí que Abraão disse a Ló. Abraão tomou a iniciativa de ir a Ló. Abraão poderia até ter tomado a decisão e ter resolvido a situação, porque era patriarca, porque era o tio, porque era o mais velho, mas não fez. Procurou o diálogo para tentar encontrar uma solução adequada ao problema, à desavença entre Abraão e Ló. Algumas dicas aí para esse diálogo, para que seja um diálogo produtivo. Escolha a hora e o lugar adequado para falar. Geralmente não é, por exemplo, para um casal diante dos seus filhos, não é? Ou quando estão muito cansados, porque o fato de estar muito cansado vai certamente levar você a falar o que não deve, e palavras malditas são palavras malditas. Sente-se, olhe no olho, escute. A instrução lá de Tiago é que nós devemos estar prontos para ouvir, não é? Sejam prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Às vezes é necessário substituir palavras, né? Para que você consiga dizer o que você quer dizer de maneira compreensível. Propõe alternativas. Não tente esgotar o assunto em apenas uma conversa, em um encontro. Hoje pela manhã compartilhei sobre a necessidade da resposta imediata. Essa necessidade ou essa dependência desse imediatismo nunca favorece o diálogo, porque nós não temos tempo para sentar, para conversar, para expressar sentimentos, opiniões, para propor alternativas. É por isso que muitos, sem essa disciplina, optam por chutar o balde, porque nem conseguiu sentar para resolver. Quer ver um exemplo prático disso? Casamento na geração passada, tanto homem quanto mulher foram ensinados a lutar pelos seus casamentos. A lutar significa que está tudo errado, mas nós vamos seguir junto até o trem andar aqui. E a nova geração? E a nova geração foi ensinada a lutar pelo seu casamento? Não. A nova geração quer trocar de casamento que nem troca de canal de televisão. Não aprendeu e não quer aprender, porque se sente no direito de ser feliz escolhendo o que quiser, não importa se envolve outra pessoa ou outras famílias. Por isso que nossas famílias às vezes estão fracas. No tempo em que a gente vive superficialidade dos relacionamentos, essa superficialidade demonstrada através das redes sociais invadem o nosso ambiente familiar. Sabe por quê? Porque está lá o filhão e a filhona compartilhando nas redes aquilo que não tem condições ou ambiente para falar no sofá da sua casa com seus pais.
porque tem medo, porque tem vergonha, porque não tem liberdade, seja lá o que for. Mas se nós pais não abraçarmos esse filho e nós não estivermos caminhando junto com eles, eles vão encontrar um mundo preparado para abraçá-los e para levá-los, e nós vamos perdê-los. A superficialidade tem tomado espaço dos nossos relacionamentos dentro de casa também. A geração passada sentava para planejar até as férias, né? Não tinha dinheiro, mas aquele final de semana a gente sentava para planejar. Tinha um sonho para falar que, nós vamos sair sábado, vamos voltar domingo. Mas sentava e planejava, tinha a alegria de partilhar desse momento. Hoje não mais. Superficialidade dos relacionamentos. Não importa como você se sente, o importa é que você demonstre que você está bem. Bote a carinha lá. Alguns mais ousados vão lá no status do Zap e manda ver, manda os seus recados diretos, não é indiretos, diretos. Meus irmãos, vamos fugir dessa superficialidade nos relacionamentos dentro de casa. É por isso que a gente tem chegado numa época, e sabe o que tem acontecido? Casamentos de 30, 40 anos chegando a um divórcio, porque os filhos casaram e marido e mulher não se veem mais como marido e mulher dentro de casa, porque não cultivaram, porque não aprofundaram o relacionamento, porque não uniram o coração. Que absurdo, meus irmãos, que inversão de valores, que desvalorização da família. Nós estamos falando de batalha, a gente não está falando de brincadeira não. Superficialidade nos relacionamentos. A palavra do Senhor fala sobre a nossa batalha espiritual, né? Que o nosso embate é contra as forças espirituais do mal, é contra principados e potestades que querem destruir a nossa família, porque a família é plano do Senhor, é presente do Senhor, é bênção do Senhor, mas nós abrimos mão por muito pouco, e mesmo depois de 30, 40 anos juntos, que eu quero ser feliz. Os nossos relacionamentos não podem ser superficiais dentro da nossa casa. O ambiente da nossa casa tem que ser um ambiente favorável para abrir o coração e para falar das maiores angústias. Nesse sentido, somos nós, pais, pai, mãe, os responsáveis por caminhar junto dos filhos e tentar entender um pouquinho do mundo que eles vivem, que é um mundo completamente diferente. Procure o diálogo, zele pelo diálogo, incentive o diálogo, dê o exemplo de expressar os seus sentimentos. Deixa que os heróis ficam lá na tela do cinema. Nós não somos heróis não, querido, nós somos de carne e osso, frágil, bem pecador, mas a graça do Senhor é sobre a nossa vida, e Ele nos dá direção, força e sabedoria para seguir em frente. Não é errado reconhecer a sua fraqueza diante da sua família não, homem. É que o nosso orgulho é muito maior do que tudo. Então a gente entende que a gente não pode expor as nossas fraquezas. E nós crescemos com isso, né? Cultivaram isso na nossa mente, impregnaram isso na nossa mente. Procure o diálogo, converse, fale. Segundo lugar, coloque sempre o relacionamento familiar acima do conflito. Ainda no versículo 8, Abraão está dizendo a Ló que não haja desavença, não haja conflito, não haja problema entre nós ou entre os nossos pastores. Afinal, somos irmãos, diz o texto bíblico. Abraão estava dizendo a Ló ali, deixa esse problema de lado. Somos irmãos, somos parentes, somos família. Todos os dias nós temos diferenças no nosso seio familiar. Todos os dias nós temos aborrecimentos, diferenças, opiniões, costumes diferentes.
A questão é: será que todos os dias essas desavenças e questões secundárias têm prejudicado a nossa convivência no âmbito da família? Quando nós deixamos que essas coisas secundárias, periféricas, tomem o lugar do relacionamento, nós estamos contribuindo para que o conflito permaneça e crie raiz dentro desse relacionamento. Coloque o relacionamento familiar acima do conflito. Terceiro e último lugar, saiba ceder. Quando a gente olha para esses 3 pontos, procurem dialogar, coloque o relacionamento acima do conflito e saiba ceder. Nós vemos o quanto o Evangelho é contra a cultura do mundo que nós vivemos. Porque o mundo e a sociedade que nós estamos inseridos nos incentiva ao individualismo e ao egoísmo. Tome as suas decisões, cada um por si e Deus por todos. O Evangelho incentiva o diálogo no ambiente familiar. O mundo e a sociedade que nós estamos incentiva as coisas em detrimento das pessoas. O Evangelho nos ensina a valorizar as pessoas acima das coisas. E terceiro, o mundo nos ensina a passar em cima de qualquer coisa que seja, para que a sua opinião prevaleça. O Evangelho, na sua contracultura, diz: renuncie, diz: saiba ceder. Versículo 9. Abraão, ainda falando a Ló, Abraão diz assim: aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se for para a esquerda, irei para a direita, se for para a direita, irei para a esquerda. Abraão, mesmo podendo decidir por ser patriarca, por ser o mais velho, Abraão coloca diante de Ló a escolha. Está aí mais um exemplo do que nós precisamos fazer. E sabe o que vem à minha mente quando me lembro desse ceder? Jesus, lá em Filipenses, o texto bíblico diz que Jesus abriu mão da sua condição de Deus e foi até a cruz. No contexto da nossa família, nós queremos estar sempre certos, nós queremos estar sempre com a razão. Até quando nós sabemos que estamos errados, nós queremos ter razão. Mas esse texto nos ensina que nós precisamos ceder para enfrentar os conflitos adequadamente. Nós precisamos abrir mão, nós precisamos renunciar. E o maior exemplo que nós temos é do próprio Jesus, que abriu mão da sua condição de Deus, que abriu mão dos seus direitos, que abriu mão do uso dos seus poderes para ser conduzido até a morte de cruz. O que você precisa ceder em prol da paz e da harmonia na sua família? O final da história nós já sabemos. Deus honrou Abraão. Mas nós vemos aqui que Abraão tomou a iniciativa do diálogo, que Abraão zelou pela sua família e que Abraão cedeu e deu a Ló a oportunidade de escolher para que lado que ele seguiria. Quando você tiver um conflito com o marido, com a esposa, com pais, filhos, nora, sogra, genro, siga esses passos e certamente Deus o abençoará por isso. Baixe sua cabeça, feche seus olhos.
quero te encorajar a orar nesse instante. Olhando para esses 3 pontos, nós já vimos que o conflito faz parte. Mas olhando para esses 3 pontos, o que você pode fazer para ser bênção no seu ambiente familiar? Você pode conversar mais, dialogar mais. Você pode demonstrar claramente que a família, o relacionamento está em primeiro lugar. Você pode ceder. Coloque diante do Senhor o que você pode fazer, e Deus honrará a sua obediência, para que a sua família seja uma família amiga de Deus, uma família que viva na presença do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos pela revelação da tua palavra e pela ação do teu Espírito Santo, que transforma o nosso pensar, falar e agir. Em nome de Jesus, nós clamamos pelas nossas famílias, para que as nossas famílias sejam famílias amigas do Senhor, famílias que tenham um relacionamento com o Senhor, famílias que confiem no Senhor, que busquem ao Senhor, que se alegram na presença do Senhor. Mas, ó Deus, tem misericórdia de nós, porque o pecado trouxe a este mundo conflitos nos relacionamentos, e dentro de casa, pela intimidade, nós conhecemos e nós somos alvos desse conflito. Ora machucamos, ora somos machucados. Há momentos em que falamos coisas sem pensar, há momentos em que decidimos precipitadamente, há momentos que falta temor ao Senhor, há momentos em que desobedecemos ao Senhor. Em nome de Jesus, perdoa-nos nessa noite e restaura-nos, ó Deus, para que ainda nesta noite, nos próximos dias, tenhamos o privilégio de ser instrumento nas tuas mãos, para ser bênção na vida da nossa família, e para que o Senhor, através do teu poder, venha restaurar qualquer relacionamento rompido ou perdido. Em nome de Jesus, que haja mais diálogo nas nossas famílias. Em nome de Jesus, que haja maior valorização da família nas nossas famílias. Em nome de Jesus, que haja maior disposição para ceder, para renunciar nas nossas famílias. Em nome de Jesus, capacita o teu povo que aqui se reúne para te cultuar. Que o teu povo seja encorajado pelo teu Espírito Santo nesta noite. E que assim como Abraão, os teus filhos aqui possam tomar a iniciativa, possam obedecer ao Senhor e desfrutar das bênçãos do Senhor. Que nesse mês nós possamos ver cura,
nós possamos ver libertação, nós possamos ver restauração. Que nesse mês nós podamos ver, ó Pai, as nossas famílias sendo edificadas, exortadas, vendo as nossas famílias crescerem na Tua presença, ó Deus. Em nome de Jesus, fortalece os nossos casamentos, fortalece os nossos pais diante da responsabilidade de educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Fortalece os pais com filhos vivendo os dilemas da adolescência e da juventude. Fortalece os pais que já veem os seus filhos casados e que mesmo assim continuam orando, intercedendo em favor dos seus filhos, porque a oração nunca cessa. Fortalece os pais que já são avós e que têm a alegria de ver aí os netinhos, que eles possam também ter a alegria de ver os seus netos nos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus, fortalece as nossas famílias, ó Deus, porque a família é bênção do Senhor, é presente do Senhor, é a célula master dessa sociedade. Com famílias fortalecidas, a sociedade será forte e a igreja também será forte. Em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos nessa noite. Que nesta semana tenhamos a oportunidade de abençoar a nossa família, com a nossa dedicação, com a nossa palavra, com o nosso esforço, com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, numa visita, numa ligação, numa surpresa, numa iniciativa. Ó Deus, dê criatividade ao teu povo e a ousadia necessária para irmos em direção àqueles relacionamentos familiares rompidos. Nós oramos no nome precioso de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, para que as nossas famílias vivam na presença do Senhor. Deixa eu colocar um vídeo para você. Na última semana eu participei da Assembleia da Convenção Batista em Natal, no Rio Grande do Norte. Foi durante uma semana, de segunda até segunda. Eu viajei na segunda-feira à noite e voltei no domingo à noite. E eu quero compartilhar com você alguns números. Preste atenção, porque são muitos números, mas é muito interessante para nós sabermos, em termos de denominação, o que tem acontecido. Tá bom? Pode colocar, por favor.
por isso. É importante que você saiba que nós somos cristãos batistas, zelamos aí pelo nosso vínculo denominacional. Não somos e não podemos ser uma ilha. Nós pertencemos a uma denominação e não fazemos as coisas conforme bem entendemos, não é? Nós zelamos por isso. A convenção é a reunião, né, das igrejas. E só quero reforçar aqui, nós fazemos parte de um grupo de 3 milhões de cristãos batistas em nosso Brasil. São 13.700 templos, né? 3 igrejas abertas por semana no Brasil. É bom ver que nós fazemos parte desse cenário, não é? No relatório ali de missões nacionais fala sobre 861 missionários. Gilmar e Jadma, Edmundo e Nélia, Douglas e Camila, Sara, são pessoas que fazem parte desses números e que são conhecidos de nós, e nós louvamos a Deus por isso, né? Um outro destaque que eu quero fazer, importante que os irmãos saibam, passou ali 13 mil pastores cadastrados na Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Coloca aquela primeira foto da camiseta de azul. O pastor Adilson, a outra, estava azul também, né? O pastor Adilson já esteve conosco, é o presidente da Ordem dos Pastores Batistas no Brasil. É bom que você saiba, né? O pastorado feminino tem sido um tema debatido no meio da nossa denominação já há alguns anos. E a ordem de nível nacional deu a cada estado a decisão por aceitar pastoras ou não pastoreando as igrejas batistas. Então, para que você saiba, a maior parte dos estados no Brasil foram favoráveis. São Paulo foi contrário ao pastorado feminino. Então, hoje nós temos no Brasil cerca de 400 pastoras, algumas em ministério pastoral titular de igrejas batistas, mas não em São Paulo, porque em São Paulo, como a ordem não aprova a entrada de mulheres no pastorado feminino, né, no pastorado das igrejas batistas, nós não temos. Então existem pastoras nos ministérios, na equipe pastoral de igrejas batistas, mas não pastoreando como pastora titular, não em São Paulo. No Brasil já existem algumas pastoras pastoreando aí o pastorado feminino. Mas esse é um assunto, irmãos, posso dizer para você, é assunto vencido, viu? Daqui a pouquinho aí São Paulo cede também e vai passar também. Esse é o pastor Adilson. A outra foto é o pastor Fausto Aguiar Vasconcelos. Ele foi eleito o presidente da Convenção Batista Brasileira. Ele é pastor na Igreja Batista da Liberdade, muito conhecido, os mais antigos vão se lembrar do pastor Fausto. Já foi presidente da convenção e retornou agora aí para um mandato de 2 anos, pastor Fausto. Importante que a gente se lembre aí dos nossos líderes da nossa denominação. E um outro destaque que eu quero fazer também: Igreja Multiplicadora, a prioridade do meu ministério nesse lugar. Não sei se você observou os números ali: 158 encontros de capacitação no ano, 21 mil líderes encorajados e treinados. 21 mil líderes. Nós não estamos tão fora assim do que a nossa denominação tem feito. Fica aí o apelo para que nós conheçamos, nos envolvamos e nos dediquemos com o movimento de igreja multiplicadora, visão dos batistas brasileiros para as igrejas batistas. Vamos ficar em pé? Vamos encerrar a nossa celebração nessa noite. Faltou 2 recadinhos aqui. Visitas, famílias visitam famílias. Se você já visitou a sua família ou ainda vai visitar, tire a foto e mande a foto para o Ricardo. O número do Ricardo está aí na tela. Está na tela? Vai, não vai? 963-07-4065. Vai ficar aparecendo aí, tá bom? Do Ricardo talvez você não tenha, mas você vai ter da Aline, né? Aí pede para a Aline que dá certo. E a outra, o encerramento, 31 de maio, sexta-feira, será o nosso encerramento do mês da família. E a Kelly providenciou uma máquina de tirar foto. Aquela máquina que tem de casamento, tem no parquinho de diversão, né? Tá bom? Então a gente, como é o nome? Lambi Lambi. Meu Deus, Lambi Lambi é o nome da máquina lá. Vamos tirar uma foto, tá bom? Vamos orar? Vamos encerrar nosso tempo. Pai, nós te louvamos por tudo que vimos e ouvimos, porque o Senhor é bom,
e o seu amor dura para sempre. Dá-nos uma semana abençoada e abençoadora na tua presença. Que o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Boa semana.